O Céu e o Inferno, capítulo 5, segunda parte, Suicidas. O pai e o conscrito. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte de seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de o isentar do mesmo, como filho único de mulher viúva. Um ano mais tarde, foi evocado na Sociedade de Paris a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se da sua sorte no mundo espiritual. O desespero das pessoas quando se fala em serviço militar é extremamente complexo, porque muitas das vezes a gente vê a pessoa tomando determinadas atitudes, tomando determinada postura, achando bonito que o fulano foi para o serviço militar, que Beltrano foi para o serviço militar, mas menos alguém da sua família. E quando vai alguém da sua família, às vezes as pessoas ficam semi-loucas com medo de uma guerra que às vezes nunca acontece. E quando a gente estava com 16, 17 anos, a gente falando sobre o serviço militar, uma mãe ficou desesperada na possibilidade do filho ter que se alistar. E ela falava com lágrimas nos olhos: ele não pode servir, se tiver uma guerra ele vai morrer. E falava aquilo repetidamente. O filho ficou meio traumatizado e depois, numa aula de técnicas agrícolas, esse jovem, ao saber que ia faltar comida no mundo, segundo a palavra do professor, ele ficou meio desnorteado. E a partir dali, ele foi tomando uma série de atitudes que não foram muito boas para o seu progresso, para ele depois no decorrer da vida, como uma pessoa adulta. Então, muitas das vezes, a gente não tem aquela postura firme, de convicta, de fé em Deus. Porque se tivermos aqui para as Forças Armadas e se tiver uma guerra, às vezes aquele que está lá treinado vai para entrar na guerra, vai sair com as sequelas naturais de uma guerra. Mas aquele outro que vem bem depois, foi pego num sorteio, foi convocado para ir para o serviço militar às pressas, talvez aquele vai sucumbir. Talvez, sempre talvez. Então nós temos que estar sempre atentos e acreditarmos mais em Deus, termos mais fé, para não tomarmos atitude tempestiva diante de certas situações, de certas ocorrências. As Forças Armadas de todos os países sempre vão existir, por muitos séculos ainda vão existir, cada um criando o seu mecanismo, trabalhando normalmente pela paz. A São Luís, poderia dizer-nos se é possível evocar o espírito a que vimos de nos referir? Sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Então, primeiro eles perguntam a São Luís se pode evocar aquele espírito, e São Luís nos alerta aquela equipe que ele ficaria mais aliviado. Então, sempre que você evoca um espírito, um grupo de espíritos de determinada situação, eles ficarão mais aliviados, eles ficarão em menos tempo em sofrimento, conforme a gente vai ver no decorrer do estudo. E já vimos até agora. Evocação. Resposta: obrigado. Sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. Nota: o espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para, e procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. O interessante é que os espíritos já culpados, mas que sabem que existe Deus, ele não consegue falar Deus. Ele tem uma grande dificuldade. Os hipócritas falam Deus como a gente fala: preciso de água, pois estou com sede. Mas aqueles que já são mais conscientes das suas responsabilidades, estão com a consciência culpada, têm uma dificuldade de falar Deus. E nós, que aqui estamos, precisamos começar a refletir sobre como nos portarmos diante de determinadas situações e quanto é importante treinarmos falar Deus. Para falar Deus com amor, falar Deus com respeito. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixaste de escrever? Sou indigno de escrevê-la.
Então a culpa que ele tinha era tão grande que ele acha que ele não é digno de escrever Deus. Assim como muitos têm muita dificuldade de falar Deus, falar Jesus. Às vezes a gente está numa reunião mediúnica, aí chega aquele espírito para se comunicar, ele está visivelmente com alguma dificuldade, a gente vai falar, vai se dirigir a ele, vai procurar mostrar para ele que ele precisa de falar Jesus ou falar Deus. Eles têm uma grande barreira em falar, porque a partir do momento que esses espíritos das trevas ou espíritos que estão em sofrimento, muito sofrimento, se ele falar Deus ou falar Jesus, ele já não é aceito mais naquele grupo, ele não pode voltar mais para aquele grupo. Então os médiuns têm que treinar sempre a falar Deus, Jesus, para ajudar na recuperação desses espíritos. Conforme a gente vai vendo, a grande dificuldade que eles têm de se referir a Deus ou a Jesus. Disseste que sofreis. Compreendei que fizeste muito mal em vos suicidar, mas o motivo que vos acarretou esse ato não provocou qualquer indulgência? A punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixará de ser má. Tinha um motivo, teoricamente justo pela condição de sofrimento que ele estava naquele momento, mas a ação dele ficou caracterizada como uma ação má. Podereis descrever-nos essa punição? Sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto não possua, como sofre o operado, a falta de um membro amputado. Ele sentia o corpo físico sofrendo, embora não tivesse mais o corpo físico. Essa é uma grande sensação que a maioria dos suicidas experimentam. Eles sentem que o corpo faz falta, sentem que o corpo que ele existe, mas sabe que ele não existe. Eles querem o corpo, mas não sabem que não tem condições de recuperar, e sentem apodrecer aquele corpo. Normalmente é uma condição muito comum entre os suicidas. E ali, ele não tem um corpo, mas sofre as dores do corpo. Aí ele lembra, assim como um amputado sente as dores daquele membro amputado. Para quem não sabe, existe esse sintoma, né? É dor no coto, aquela parte que cortou. A pessoa tinha uma ferida na mão, cortou no punho, sente ainda a dor da mão, embora a mão não exista fisicamente, mas ela existe energeticamente e as sensações estão lá, atormentando. A realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a execução do vosso filho, ou concorreram para ele outras razões? Fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Então, eu tinha aquela inspiração do amor paterno, mas foi abreviado porque ele tinha uma intenção de tirar o filho daquela condição de risco, de perigo, de sofrimento. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Então ele sabe que aquele sofrimento vai terminar, não sabe quando, mas só de saber que um dia terá fim, ele já se sente mais aliviado. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus, e, no entanto, temos visto os espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Então, para que ele escreva a palavra Deus, ele tem que ter um esforço muito grande, um arrependimento muito grande e principalmente verdadeiro. Pois então, fazei esses esforços para descrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado. O Espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. Então, a dificuldade dele perante aquele sofrimento dele, se sentir um réprobo porque suicidou-se, ele teve muita dificuldade em escrever a palavra Deus, e escreve com letras bem regulares, bem sofridas, vamos dizer assim.
Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondeste à nossa vocação e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Sim, obrigado. A São Luís. Podeis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? E o Kardec sempre recorria a São Luís, ou algum outro espírito alimentor do médium, ou alguém de outra cidade, ao fazer esse trabalho parecido com o do Kardec, também recorria ao mentor do médium, a um espírito superior que ele estivesse em contato mais vezes, para buscar essa orientação de esclarecimento, para a gente não ficar naquele achismo. Então, me pergunta a São Luís, o que São Luís vai nos dizer? Este espírito sofre justamente pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. E aí é que nós temos que estar sempre com muito cuidado, nós temos que ter muita confiança em Deus. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera, como atenuante, o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune, senão de acordo com suas obras. É importante nós entendermos que qualquer que seja a punição, vai ser de acordo com aquilo que nós fizermos, com o conjunto de fatores, principalmente com a intenção daquilo que nós fizermos. Daquilo que nós vamos fazer de acordo com a nossa intenção, será o resultado. Observações. À primeira vista, como ato de abnegação, este suicídio poder-se-ia considerar desculpável. Efetivamente assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus. Como disse o Espírito São Luís, a sua ação talvez impediu a realização dos destinos do filho. Ao demais, ele não tinha certeza de que ele sucumbiria na guerra e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar-se. A questão de confiar em Deus. Conforme eu expliquei no início do estudo, se o rapaz tivesse que ir para a guerra, ele queria dizer que ele ia morrer, e de repente ele chegasse lá, começasse a se destacar na liderança, de comandar, com a visão do que precisa de ser feito, não seria importante para ele, então, de passar por essa experiência de liderança e de defesa da pátria? Talvez ele precisava se passar dessa experiência de dedicar um pedaço da sua vida, um trecho da sua vida, na defesa da pátria, ou até mesmo da sua vida pela defesa da pátria. E ele tirou ele desse processo de aperfeiçoamento, essa oportunidade de adiantar-se mais, tomando uma conscientização mais ampla. A intenção era boa, e isso lhe atenua o mal provocado e merece a indulgência. Mas o mal é sempre o mal, e se não fora, poder-se-ia, escudado no raciocínio, desculpar todos os crimes e até matar o pretexto de prestar serviço. Então, o mal é sempre o mal. Não importa como você faz, com a intenção que você faz. Você fez o mal. E aí você tem que reparar aquele erro de alguma forma, mas lembrando que Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é cheio de compaixão e amor por todos nós, e sempre que for possível vai nos dar a oportunidade de fazermos o melhor, de procurarmos estarmos melhores. A mãe que mata o filho, crente de o enviar ao céu, seria menos culpada de tê-lo feito com boa intenção? Aí está o sistema que chegaria a justificar todos os crimes cometidos pelo cego fanatismo das guerras religiosas. Então, os crimes, qualquer que seja, principalmente das guerras religiosas, a gente tem que prestar atenção, porque todos têm que procurar fazer por onde respeitar a vida, respeitar as leis e respeitar os padrões evolutivos de cada um de nós. E dentro desse respeito, a lei tem que coibir os crimes e as violências, sejam eles quais forem. Em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não a abrevie voluntariamente, sob pretexto algum.
Mas ao homem, visto que tem a seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Temos que respeitar a vida, incondicionalmente. Nossa e daqueles que convivem conosco, sejam nossos parentes, sejam nossos amigos e até dos nossos inimigos. Respeitar a vida. É um processo que nós temos que fazer sempre. Mas nós temos o livre-arbítrio. E ninguém impede a infração dessa lei. Se nós temos o livre-arbítrio, nós podemos cometer infração das leis divinas, seja ela qual for, principalmente de respeito à vida. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Você pode fazer, mas tem consequências. E você quer arcar com as consequências dos seus atos? Se você não quer, faça o melhor possível. Porque se cometer erros, contrariar a lei, você vai ter que arcar com as consequências desse ato arbitrário contrário à lei. É importante que entendamos isso. O suicídio, mais severamente punido, é o resultante do desespero que visa a redenção das misérias terrenas, misérias que são, ao mesmo tempo, expiação e provações. Furtar-se a elas é recusar ante a tarefa aceita e, às vezes, ante a missão que se devera cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Então tem várias outras formas de suicídio e ele é uma porta que a gente abre para fugir dos nossos compromissos reencarnatórios, fugir das nossas expiações e provações necessárias ao processo evolutivo. Por isso, o rigor da pena contra o suicídio e contra qualquer ato que prejudique a nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor. O suicídio mais severamente punido é o resultante do desespero que visa a redenção das misérias humanas, misérias que são, ao mesmo tempo, expiações e provações. Furtar-se a elas é recuar ante a tarefa aceita e, às vezes, ante a missão que deve se cumprir. O suicídio não consiste somente do ato voluntário que produz a morte instantânea. Então, primeiro, nós temos que entender que existe um conjunto de ações que nós temos que tomar aqui na vida, um conjunto de situações que devem ser feitas, que devem ser cumpridas. À medida que a gente tenta fugir delas pelas portas do suicídio, nós deparamos com algumas reações psíquicas que nos levam a passar por certas punições no mundo espiritual. Por isso, nós precisamos, então, começar a compreender as nossas responsabilidades de agir, as nossas responsabilidades de tomarmos as nossas posições frente à vida, frente àquilo que a vida espera de nós. Portanto, vamos trabalhar intimamente para termos essa coragem, para termos essa força. Não furtemos a tarefa aceita no plano espiritual. Enfrentamos-la. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Não se pode taxar de suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque no caso não há intenção de se privar da vida. E, segundo, porque não há perigo do qual a providência nos não possa subtrair, quando a hora não seja chegada. Aí são duas situações distintas. Uma é quando você toma uma atitude intencional para morrer. A outra, quando você vai procurar fazer o bem, você vai procurar ajudar, você vai procurar fazer alguma coisa pelo seu semelhante, então ali você está livre da intenção de morrer. Então você quer ajudar e aí você acaba morrendo naquela tentativa de ajudar. Mas a sua intenção não era morrer, era ajudar a que eles salvassem. Então isso tem um peso diferente e isso vai ter uma condição e um condicionamento também diferente. Precisamos entender que cada oportunidade da vida deve ser aproveitada para fazer o bem,
para construirmos um mundo melhor. A morte, em tais circunstâncias, é sacrifício meritório, como ato de abnegação em proveito de outrem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 5, 6, 18 e 19. Então, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar lá nos mostrando como que é importante a gente saber dedicar a vida para ajudar o outro. Para o espírito que toma uma atitude altruísta de buscar ajudar o outro, é de extrema importância. Então, nós temos que saber nos portar diante das situações adversas para que a gente possa, então, nos ajudar mutuamente e ajudar os outros a se melhorarem.